ajeitar aqui. Acho que tá tudo ok. Beleza. Gente, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto aí, né? De como a gente pode ter um filho saudável mesmo se ele não come nada, né? É um pouco difícil, né? Vamos combinar que não é muito fácil, porque a gente sabe que toda essa parte de nutrição, energética e tudo, e da própria saúde global mesmo, né? A gente vai ter através aí das fontes alimentares, ou seja, da ingestão desses alimentos. Então, se a gente não está consumindo, vai ficar um pouco difícil a gente ter essa fonte aí de nutrientes, né, garantidos. E aí eu vou começar falando um pouco aqui para vocês de duas teorias que são bem famosas e que são bem, enfim, bem aceitas, né? São teorias, mas são bem aceitas na nossa sociedade atual, inclusive, que são as teorias. A primeira teoria que nós vamos falar hoje é a teoria do reducionismo, tá? Trouxe Isaac Newton para esta live, acreditem se quiser. Nós estamos falando aqui de nutrição e eu trouxe um físico. Porque tem tudo a ver, tá? Então eu vou explicar para vocês por que esse cara está aqui hoje. Vai ficar salva, viu, Fernando? Vai ficar. Não pode assistir, não tem problema. Eu sei que você está sempre por aqui. Mas vai ficar salva, depois você dá uma olhadinha lá. Vai estar bem legal, inclusive, esse conteúdo de hoje. Você vai gostar. Então, gente, trouxe aqui Isaac Newton para falar para vocês um pouquinho dessa teoria aí do reducionismo, né? Que ele diz assim, o todo é o somatório das partes, né? Então, assim, se a gente entender como as partes funcionam, a gente vai entender o todo, a gente vai entender a máquina, né? De uma forma mais global, né? Então, a gente poderia, ele, no caso, enfim, ele associou, né, essa teoria com tudo, né? Com todas as áreas das ciências, né? Inclusive com o nosso corpo humano, por exemplo, né? Então, assim, até hoje, né, essa teoria é bastante utilizada dentro da ciência, né? Pela medicina, pela nutrição, enfim. Ela é bastante utilizada ainda, porque a gente entende que o corpo humano, ele é formado por várias partes, né? E aí cada parte tem ali a sua função e tal, e aí junta tudo e a gente tem um corpo humano, tá? Então, se a gente entender por essa ótica aí de Newton, a gente entende dessa forma, né? Que um todo é um somatório das partes. Então, a gente tem um corpo humano que é formado por várias partes, tá bom? Então, guardem essa informação aí, tá? E se a gente entender, né, como cada uma funciona, se a gente entender como que o coração funciona, como que o fígado, como que o rim, o que que eles precisam para funcionar, a gente está entendendo a máquina, a gente vai entender como que funciona o corpo e a gente vai poder trabalhar com ela, tá? Isso é 100% verdade? Não sei, mas isso é muito aceito até hoje, né? Inclusive, por exemplo, quando a gente tem uma criança, trazendo aí para o âmbito da nutrição, quando a gente tem uma criança, né, que está com uma deficiência aí de alguma coisa, de ferro, de vitamina, o que que a gente faz normalmente, né? A gente vai lá no médico, aí o médico avalia, o nutricionista avalia, e aí ele diz assim, olha, vamos suplementar um pouquinho aqui de ferro, porque a criança não está tendo o aporte aí de ferro pela dieta, então provavelmente ela vai ter uma deficiência aí, vai ter algum prejuízo na saúde, a gente vai lá e suplementa o ferro, não é isso? Então é muito comum, né? Inclusive muitos pais chegam e falam assim, essa criança não está comendo, me dá um abridor de apetite, porque ela precisa comer e tal, né? Filho, cuidado. Cuidado, você quer isso aqui? Leva pra lá, tá bom. E aí. Ai, gente, intervenções aqui, normal. E aí o pai chega e fala, pois me dá um abridor de apetite, porque a criança não tá comendo, né? Ela precisa comer, isso aí é falta de apetite, então me dá aí um suplementozinho para abrir o apetite dessa criança. E a gente vai lá e dá um suplemento, achando que isso vai resolver o problema, né? Quando na verdade, se ela não tá comendo uma variedade de coisas, né? Ela vai simplesmente continuar comendo as mesmas coisas em maior volume, né? Então não vai adiantar muita coisa. Então é basicamente baseado nessa teoria, tá? Que a gente faz esse tipo de coisa, suplementa coisas pontuais ali, tá faltando isso, vai lá e suplementa isso,
tá com um problema ali em alguma parte do corpo, vai lá e corrige aquela parte do corpo e o corpo volta a ser o que ele era antes e tal. Baseado nisso, tá? Beleza. Aí, a gente tem uma outra teoria que vai de encontro a essa, que é a teoria do holismo, né? Então, a gente tem o reducionismo de um lado, que é bem prático, bem cético, quebrou, conserta, tá errado, arruma, né? Tá faltando isso, pois coloca. É basicamente isso, tá? E o holismo, ele já é um pouco mais diferenciado, né? Ele não vê as coisas como matéria somente, né? A gente tem aí essa teoria, gente, eu vou repetir aqui o nome, Isaac Newton, tá? Mas é Albert Einstein, que eu copiei lá e acabou vindo junto. Mas todo mundo sabe que essa imagem aí emblemática é de Einstein, né? Então, beleza, o holismo é de Einstein, ok? Corrijam aí. Acabei de ver esse erro, mas tudo bem. E aí vem Einstein e diz assim, cara, quer saber de uma coisa? Eu acabei de perceber que o todo, ele é maior do que a soma das partes. Então, o nosso corpo humano, ou enfim, os corpos vivos, eles não são só a soma das partes, né? Não é como só se o nosso corpo fosse, sei lá, um amontoado de órgãos e tecidos e pronto, é isso que é o nosso corpo, tá? Então, ele acredita que o nosso corpo ele vai além da matéria, né? Então vem toda essa parte holística. Então nosso corpo, primeiro que ele não é uma máquina, né? A gente sabe que não dá para usar como uma máquina, como a gente usa uma máquina, porque vai lá e quebra e não tem muito conserto muitas vezes, né? Então é diferente sim, o nosso corpo não é uma máquina, né? E ele acredita também que tudo no meio ambiente influencia o organismo, tá? Então não os corpos não são independentes, não é o preto no branco, não é só isso ou só aquilo, tá? E essa é uma das teorias mais aceitas hoje, inclusive pela medicina, tá? Tem muita gente que pratica essa outra teoria, né, que é do reducionismo, mas hoje, enfim, o holismo é muito aceito como terapias de todas as formas, tá? Então, assim, antigamente era visto como algo alternativo, como algo, não sei se funciona e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já tem muitos estudos que comprovam que é de fato isso mesmo, né? Que nada é sozinho, nada é isolado. E aí, a gente trazendo para o âmbito da nutrição, é a mesma coisa, tá, gente? Então, assim, nada é isolado. Não é porque a sua criança está com uma deficiência de ferro, por exemplo, que é só ir lá e tomar um suplemento de ferro e vai resolver, tá? Pode ser que resolva ali a níveis séricos, né? Você tá vendo ali o exame e tal, mas nunca, gente, nunca vai ser a mesma coisa dessa criança comer da fonte de ferro, né? Que são as carnes, as vísceras e tudo mais. Então, estou dando um exemplo aqui do ferro, tá? Mas poderia ser qualquer outra coisa, como, por exemplo, a vitamina D, né? A gente sabe que a nossa produção de vitamina D é maior, ela vem através dos raios solares, né? Da exposição aí do nosso corpo, a gente converte essa vitamina D no organismo. Então, assim, é a mesma coisa a gente ir lá e tomar um encapsulado de vitamina D? Será se é a mesma coisa? Tá, em níveis séricos a gente diz que é a mesma coisa, né? Porque subiu. Mas tenho certeza que não é a mesma coisa, tá? Então, eu queria trazer isso para vocês entenderem que na nutrição, pelo menos, né? Enfim, eu acredito que isso é na vida como um todo, mas trazendo aqui para o âmbito da nutrição, nada funciona isolado, tá, gente? Nada funciona isolado. Então, não é enfim, por conta de uma deficiência específica que a gente vai lá e corrige com um suplemento um nutriente específico porque está em deficiência, tá? Então, tudo é interligado, tá? Tudo está unido e aquele efeito ali daquela disposição daqueles nutrientes, daquela interação daqueles nutrientes, com certeza são diferentes aí, tá bom? Assim como os corpos, né, humanos, eu estava falando, os corpos vivos também, né, no caso os alimentos são vivos também, né, eles têm vida. E acaba que é a mesma coisa, tá? Então, assim, a gente olha aqui uma laranja, e aí muita gente pode pensar que a laranja é uma fruta fonte de vitamina C, né? Olha a laranja como um poço de vitamina C, por exemplo, né? Que nem é tanto essas coisas, que eu já até falei.
Tudo tem uma causa e uma emoção embutida. É isso aí, é verdade. Então, eu acredito também muito nisso, tá? Enfim, então eu estava falando da laranja, né? A laranja, ela pode ser sim uma fonte de vitamina C. Mas será se é a mesma coisa eu consumir uma laranja e consumir uma cápsula de vitamina C, uma dose lá de efervescente de vitamina C? Será se vai ter o mesmo benefício? Então não dá para a gente reduzir, tá? Lembra lá do reducionismo, reduzir tudo a micropartículas e substâncias e átomos, né? Enfim, todas aquelas substâncias aí minúsculas que a gente não consegue ver, mas que a gente sabe que existem. Então, não dá para a gente reduzir tudo a nutrientes, tá, gente? Então, assim, entendam que é tudo uma composição e é isso que eu quero que vocês comecem a perceber. Então, quando vocês pensarem assim, ah, meu filho não está comendo, o que eu posso fazer? O que é que eu tenho que, sei lá, eu tenho que comprar um suplemento, então, para ele pelo menos não ficar desnutrido? Pode ser que seja uma alternativa, dependendo do nível aí que esteja essa criança, né? Então a gente vai avaliar aí como que tá, se ela realmente está com um risco muito alto de desnutrição, a gente vai lá e suplementa assim, porque, enfim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, numa criança em nível assim de subnutrição. Mas assim, às vezes não, tá? Às vezes não é por aí o caminho. Às vezes a gente tem que tentar ajudar essa criança a beber da fonte do nutriente, tá? Então, essa é a ideia que eu quero passar para vocês hoje, tá? Deixa eu colocar aqui. Gente, e aí vem a história dos suplementos, né, que eu falei. Então, Juliana, os suplementos alimentares aí, as cápsulas, os pozinhos, os sachês, os líquidos, eles não são suficientes, eles não funcionam. E é como eu falei para vocês, eles podem funcionar sim, eles funcionam, né? Eles têm a sua comprovação científica de que funcionam, tá? Mas nunca vai ser a mesma coisa, tá bom, gente? Nunca vai ser a mesma coisa. Então, eu queria, eu organizei aqui para vocês algumas estratégias, na verdade, para ajudar essas crianças que de fato não estão conseguindo comer, tá? Então, assim, não é que eu não sou adepta de suplemento, já passei suplemento para algumas crianças, né? Dependendo aí das ocasiões e tudo, tá? Mas existem várias estratégias que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar o aporte nutricional dessa criança, né? Às vezes a criança tá ali com um pezinho já bem pertinho ali do nível de, enfim, dos percentuais ali mais baixos, né? Então a mãe fica já com medo, preocupada, ai, o peso dessa criança está muito baixo, ele não está ganhando peso como deveria e tudo mais. Então a gente já tem esse alerta, né? E isso acontece muitas vezes. Quando a criança não está comendo, é muito normal, muito natural que isso aconteça. Deixa eu beber uma água aqui. Então, eu trouxe aqui algumas estratégias que vocês podem colocar aí na rotina do filho de vocês, da filha, caso esteja acontecendo algo do tipo, tá bom? Então, a primeira que eu trouxe é a gente enriquecer a alimentação dessa criança com alguns alimentos aí bastante calóricos, né? Alimentos que são mesmo energéticos, fonte aí de energia, né? Como, por exemplo, as gorduras, tá? Então, assim, não é que você vai entupir a criança de gordura, tá bom? Mas, assim, dá pra gente dar uma enriquecida na alimentação dessa criança. Através dos óleos, das gorduras, das manteigas, tá? E aí eu trouxe uns exemplos aqui, ó, o óleo de coco, a manteiga mesmo, tá? Não é margarina. Aí trouxe também o azeite de oliva, tá? Então dá pra gente colocar um pouco mais nas preparações da criança, né? Vai, por exemplo, oferecer um pãozinho, a gente pode passar uma manteiga, pode passar uma dose extra de manteiga, tá? Não precisa passar um pouquinho, passa um pouquinho a mais, porque aí é uma coisa que você vai aumentar o aporte calórico da criança e ela não vai perceber, ela não vai, enfim, recusar porque tem muita manteiga, a não ser que você exagere também na manteiga, tá? Mas a intenção não é essa, né? Vocês entenderam. Então dá pra gente dar uma enriquecida, né? Por exemplo, nas saladas, colocar aí. Eu sei que as crianças às vezes não estão comendo salada, mas às vezes ela come um vegetal ou dois vegetais. Então passa um pouco esse vegetal antes de oferecer no azeite, tá? Ou na manteiga, ou no óleo de coco,
porque isso também já vai ajudar ali, na hora que ela ingerir essa gordurinha aí, já vai servir aí como um aporte energético para ela, tá bom? Então tenta fazer isso, que eu tenho certeza que já vai dar uma melhorada aí também. Outra estratégia que eu trouxe, gente, que também pode ser bem legal para essas crianças que estão aí seletivas, com dificuldade para comer, é a gente colocar mais molho, né, enriquecer aí os molhos ou então alguns cremes para misturar com a comida, tá. Então, assim, tem aquele clássico molho de tomate, né, que a gente pode colocar várias verduras ali dentro e cozinhar tudo junto, tá, depois bate, enfim, a criança não vai nem saber o que é que tem ali dentro. E a ideia não é nem que a gente, tá escondendo comida da criança e tal. Não, gente, molho, qual que é a consistência do molho? Essa aí mesmo, entendeu? Essa pastosa, dependendo do molho líquido. Então é tudo ali dentro e pronto, e vai, entendeu? Não tem nada a ver com esconder, não. A gente está enriquecendo a preparação, tá? Até porque a ideia não é esconder nada da criança, né? E quem me conhece sabe que eu sempre falo disso. A ideia aqui é uma estratégia para enriquecer a alimentação da criança, tá? Então, molho de tomate é muito legal, você pode enriquecer aí com várias verduras que a criança, por exemplo, não come, tá? E aí você bota lá dentro, mistura, bate, cozinha tudo junto, tempera, pronto, a gente tem ali o molho de tomate. Lógico que tem que botar mais tomate do que os outros, né? Para poder ficar com molho de tomate. Mas dá para botar várias outras coisas também, tá bom? Molhos brancos também, né, dá para enriquecer algumas preparações, às vezes a criança come um macarrão, né, e aí a gente quer dar uma enriquecidinha, né, que é, por exemplo, aí aumentar o peso da criança, aumentar o aporte aí de, por exemplo, cálcio, né, então com um molho branco feito à base de leite, a criança vai lá consumir um pouco mais desse molho, vai acabar consumindo misturado no macarrão, porque ela gosta de comer macarrão, e aí ela acaba ingerindo o cálcio aí de quebra, tá bom? Então também dá para fazer essas preparações aí com esse molhinho branco. Aí eu coloquei uma outra opção aqui, gente, que é tipo uma maionese de abacate. Não sei se vocês conhecem, mas é muito comum. Tem milhões de receitas já na internet, tá? Então dá para fazer também um creminho aí de abacate. Enfim, vocês pegam a receita, tem vários tipos de receita. E aí você pode misturar, por exemplo, a criança gosta muito de batata frita, né? Meu filho só come batata frita. Então vai lá e mistura, sabe? Então vai dar um saborzinho diferente, pode ser que a criança goste. Então, assim, tenta, tá? Você pode passar num pão também. Tem esse pãozinho que ela sempre gosta de comer. Passa um pouquinho, mas não passa um monte de uma vez, né? Porque aí a criança também vai estranhar. Passa um pouquinho, e aí vê se ela comeu. Se ela comer, depois você passa um pouquinho mais, tá? Então vai sempre aos poucos, sempre tentando conquistar aí a criança aos poucos para ela poder ir ingerindo esses alimentos, tá bom? Vocês estão acompanhando aí no Insta, gente? Tem uma pergunta aqui. Pode fazer suco de vegetais e frutas a colher terapia? Pode sim, inclusive é uma boa opção, tá? Mulher, como é teu nome? Esqueci. Acolher terapêutico. Tá só o nome do Instagram. Enfim, dá para fazer sim, tá? Sucos e frutas, vou até falar. Eu acho que eu coloquei um tópico, se eu não coloquei foi porque eu me esqueci, mas eu estava lembrando de falar disso. Você pode fazer associações, né? De suco, por exemplo, juntar uma fruta com um vegetal, ou juntar duas frutas, ou juntar duas frutas mais um vegetal, juntar um cereal, juntar uma semente dentro de um suco, dá para fazer tranquilo e as crianças adoram. Inclusive, se você sei lá, colocar numa garrafinha que ela gosta, se você colocar num copinho de canudo, sabe? Então, muitas estratégiazinhas assim a gente consegue fazer com que a criança coma mais, tá? E não é enganando, não é forçando, não é nada disso, é de boa, né? Na santa paz de Deus, que é o que a gente precisa fazer, tá? Outra dica aqui que eu trouxe, gente, são os bolinhos proteicos, tá? Que é bolinho proteico, Julia. Nada mais é do que bolinhos de carne, tá? Então a gente pode fazer bolinho. Criança adora o negócio de bolinho, negócio de formatozinho assim diferente, sabe? Que não é aquela mesma coisa. A criança adora. Então, se ela tá com dificuldade para comer carnes, né, por exemplo, faz um bolinho de carne, pega lá o molhinho lá que eu falei, ou o molhinho de tomate, ou então um outro molhinho, né? E aí tenta misturar ali com aquele molhinho, com aquele bolinho de carne. A criança vai adorar, sabe? A criança adora comer essas coisinhas diferentes assim.
Do mesmo jeito que você faz o bolinho de carne, você faz o bolinho de peixe, tá? De filé de peixe desfiado. Você faz o bolinho de frango. Enfim, dá para fazer bolinho de qualquer carne, gente. Bolinho de atum. E aí, dentro do bolinho, você vai lá e coloca seu cheiro verde, seu tomate, coloca um vegetalzinho ali que dê para cozinhar junto, tá? Bem picadinho. Então, assim, você está enriquecendo a preparação, tá bom? Então, dá para fazer isso tranquilamente. E aí você se resguarda, né? Já que seu filho não come, por exemplo, cenoura, você vai lá e pica uma cenourinha dentro desse bolinho. Tenho certeza que ele não vai tirar, tá? Se tiver bem picadinha e tal, ele não vai tirar, se não for uma criança assim tão restrita, né? Com tantas restrições, tá bom? Então, tenta fazer isso que eu tenho certeza que vai dar certo, beleza? Agora, outra dica. Essa aqui é muito legal, gente. Farofas diferentes. Toda criança, ainda não atendi nenhuma criança que não gosta de farofa. Sério, eu pergunto para as mães. Sempre eu faço as anamneses, né? Perguntando, e o que que ela come e tal. É na hora do almoço. Aí a mãe fala, ah, às vezes come arroz, feijão, carne e tal. Aí nunca fala da farofa. Aí eu falo, e come farofa? Aí a mãe, todas respondem a mesma coisa. Ah, farofa pode colocar, que esse aí come tudo. Quando vê farofa, come tudo. Então, criança adora farofa, por alguma razão, não sei qual. Acho que é sequinho, sei lá. Criança gosta, tá bom? Então, tenta fazer umas farofinhas diferentes, tá? Eu trouxe aqui a opção de farofa de brócolis, tá? Nada mais é, gente, do que ralar o brócolis, refogar ali com a farinha, né? Com um pouco lá de tempero, né? De cebola, alho, sei lá como você faz sua farofa. Eu faço a minha assim. E aí bota azeite, né? Ou bota manteiga, né? Dependendo do que você gostar também. E aí coloca, raspa o brócolis e coloca farinha, tá? Então, tipo, é só isso. Tá? Quem tá vendo aqui no YouTube tem as fotos. É só isso e fica maravilhosa, tá? Então, a criança vai comer, tá comendo brócolis, entendeu? Então, assim, ela precisa ir lá morder o brócolis e comer. Não, né? Seria boa, mas já que ela não está fazendo isso, a gente vai lá e dá uma ajudazinha, né? Então, farofas diferentes aí são muito boas. Essa outra opção aqui que eu coloquei é farofa de cenoura, tá? A farofa de cenoura já é bem clássica, né? A cenourinha ralada e tal. Dependendo da resistência aí do seu filho, você bota ela mais raladinha ou menos raladinha, tá bom? Então, você tenta aí misturar. Outra farofinha muito legal também é farofa onde você mistura frutas secas com, com castanhas, com nozes e tal. Tudo raladinho, tá, gente? Só as frutinhas aqui você corta menorzinho, pode botar uva passas clássica, né, do Natal. Mas enfim, tem criança que gosta. Aí bota damasco, bota tâmara, bota essas frutinhas secas aí, que fica bem legal também a farofinha, tá? Fora outras, né? Eu trouxe 3 opções aqui, mas enfim, tem farofa de tudo aí. Tem farofa de cuscuz, tem farofa de banana, que também é muito gostosa. Tem farofa de bacon, né? Que também é ótima, maravilhosa, uma delícia, tá? Se for aquele bacon bom, é bom. Tá? Se não, não, é melhor não, tá bom? Enfim, então aposta na farofa. Farofa diferente, bota coisa lá dentro e vai com fé que eu tenho certeza que a criança vai aceitar também, tá? Mais uma dica aqui que eu trouxe foi a dica do arroz, o arroz clássico, né? Tem criança que não gosta de arroz, tá, gente? Tem criança que meio que se agarra no arroz. Benjamin passou um tempo mesmo, era só arroz. Ele pegava o arroz assim na panela, tipo, e botava na boca. Mas tem criança que não gosta nem de arroz, tá? É muito comum até, inclusive. Então, assim, dá pra gente fazer arrozinho diferente aí, né? Além de você colocar um arroz misturado, que você pode fazer, né? Que muita gente já faz e é bem clássico. Misturar arroz com cenoura, arroz com ervilha, arroz com lentilha e tal. Você pode colorir o arroz, né? Porque as crianças gostam de coisas coloridas. Então, bota um açafrão desse arroz aí, deixa ele bem amarelinho, que eu tenho certeza que já vai chamar a atenção, né? Às vezes, quando eu faço aqui em casa, eu boto açafrão, aí o Benjamin fala, oba, hoje é arroz amarelo. Ele adora arroz amarelo. Eu é arroz amarelo, e aí vai, agora é o arroz amarelo. Então, assim, pode ser que desperte aí o interesse do seu filho em comer o arroz, porque a gente mudou a cor do arroz, tá? E aí dá para fazer também, por exemplo, com a beterraba, né? Então, você extrai lá, cozinha a beterraba, pega aquela água dela,
Com aquela água, você já cozinha o arroz. Então, o arroz vai ficar rosinha. Olha que legal. Um arroz rosa. Nossa Senhora. As crianças amam isso aí, tá? Então, dá pra gente fazer isso misturando aí, colocando alguns nutrientes a mais dentro desse arroz, dentro dessa preparação. Porque aí pode ser que a criança já, já aceite, né? Simplesmente porque mudou a cor, tá? Meu Deus, não acredito! A Adriana Siqueira está na minha live. Professora, seus alunos. Que legal, tá por aqui. Muito bom. Então, gente, eu acho que essas dicas aqui já dá para mudar muita coisa aí, tá? Quando, enfim, se a criança de vocês for uma criança aí que tá dando trabalho para comer, tá rejeitando muitos alimentos, essas estratégias podem sim já ajudar e fazer alguma diferença aí na rotina de vocês, tá? Tem essa outra aqui, ó. Essa outra dica aí que eu coloquei, gente, de picolé. Aqui em casa também é clássico. O Benjamin ama picolé. E ele gosta de fazer o picolé. Inclusive, trouxe hoje, quando saí, enfim, trouxe os palitinhos de picolé que já tinha acabado aqui em casa. E aí ele já chama, mãe, vamos fazer picolé. Então, fruta madura aqui em casa não estraga, vira picolé. E eu já fiz alguns vídeos, inclusive, mostrando para vocês, né? Então, dá para fazer aí picolés de frutas, tá bom? Variar as frutas, misturar. Dá para fazer também só de um sabor, tá bom? Como eu coloquei aqui no exemplo. Então, gente, muito legal isso também. E aí acaba que a criança está consumindo o nutriente ali, tá bom? Não está vindo, não está 100%, digamos ali, original, né? Mas ele está funcionando sim, tá bom? Ele é a base daquele alimento. Então, vai servir do mesmo jeito, tá bom? Então, tentem fazer isso. Criança não está comendo muita fruta, oferece aí um picolézinho de fruta. Pelo amor de Deus, não vamos tacar açúcar nesse picolé. Vamos fazer um picolé de fruta mesmo, tá? Pega a fruta e bate a polpa mesmo, deixa bem concentrada, né? E aí você pode, enfim, incrementar, colocar um iogurte natural dentro desse picolé, né? Dependendo se a criança puder consumir, tudo, você coloca lá um iogurte, faz alguma misturinha, tá bom? Pode fazer com leite também, já fiz com leite, fica bom também. Com água de coco também, legal fazer, então dá para fazer tudo isso, tá bom, gente? Então, assim, o importante é a gente não deixar de oferecer e, enfim, porque a criança, ela necessita desse aporte aí, desses nutrientes, tá? E a gente tem que dar um jeito, a gente tem que se virar, rebolar para poder ajudar essas crianças, tá bom? E era isso que eu queria falar para vocês hoje. Deixa eu sair aqui da tela. Então, minha gente, muito obrigada. Não consegui ler aqui os comentários, não acho que não sei se teve, mas enfim. Não consegui ver porque estava com a tela fechada aqui. Mas muito obrigada pela presença, quem entrou aí na live, quem participou, tá? Se quiserem trocar uma ideia também, já sabem, estou no Instagram, tem o nosso canal também no Telegram e um grupo também no WhatsApp, onde a gente vai lá e sempre compartilha alguma coisa, coloca os vídeos, coloca link, coloca material que a gente faz. Enfim, então, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada quem entrou aqui pelo Instagram.